Nós não podemos nos esquecer da ampla ligação do PT com o PCC. Da ampla ligação do PT com o PCC. Está aqui, na Veja. Exclusivo. E a revista Veja publicou nesta sexta-feira uma matéria com trechos inéditos da delação premiada que o publicitário Marcos Valério fechou com a Polícia Federal, na qual conta detalhes sobre o que seria a relação entre o PT e o PCC, a principal facção criminosa do país. O operador do mensalão afirma que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, tudo o que narrou. Segundo Valério, o empresário do ramo dos transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar a relação e que soube da possível chantagem após conversar com Pereira. Meus amigos e irmãos patriotas, fiquem muito atentos a cada detalhe deste vídeo, pois o que você vai ver agora é estarrecedor. Esse vídeo deu muito trabalho para deixar pronto, muita pesquisa, mas valeu a pena cada segundo. Tudo que você vai ver aqui vai muito além de tudo que imaginávamos sobre o governo do Brasil nas mãos do PT, de Lula e da esquerda. Você vai ver documentos, fatos e relatos que colocam Lula e o PT, Alexandre de Moraes, Banco Master e muito mais nomes grandes envolvidos em lavagem de dinheiro do PCC. Bom, o Banco Master tinha contratado o escritório da dona Viviane Barsi de Moraes, mulher do Alexandre de Moraes. Tinha contratado como consultor o Ricardo Lewandowski assim que ele saiu do Supremo Tribunal Federal. Contratou o Michel Temer, ele também tinha acesso ao presidente do Senado, Daniel Vorcara, ao Davi Alcolumbre. A gente precisa entender a quem vai beneficiar tudo isso aqui. Porque é uma incógnita, existiu uma operação da Polícia Federal no banco, que estava fazendo uma operação financeira completamente criminosa, ligado a um banco que tinha ligações com o PCC, onde toda essa operação criminosa financeira foi descoberta. Sócio das Farc, que tinha o monopólio da distribuição de drogas no Brasil. O Fernandinho Beiramar confessou que todo ano trazia armas contrabandeadas do Líbano para trocar por 200 toneladas de cocaína das Farc. Enquanto isso, estava o seu Luiz Inácio Lula da Silva sentadinho na mesa, junto com o seu Manuel Marulanda, comandante das Farc, presidindo o Foro São Paulo. Ou seja, o PT, além de ser um partido ilegal por estar vinculado a uma organização estrangeira, ainda era cúmplice do narcotráfico. E ganha muito dinheiro com isso, sem não ter a menor dúvida. A coisa é mais séria e muito mais além do que imaginávamos. E pode ter certeza de que isso pode acender uma guerra em nosso Brasil. Eu liguei para o petista e perguntei sobre esses pagamentos e pelo telefone ele me disse que não se lembrava das transferências nem de qual serviço teria prestado para receber o dinheiro. No mesmo intervalo em que Ricardo Bimbo recebeu o dinheiro da ADS, ele pagou um boleto de R$10 mil ao contador João Muniz Leite, então responsável pelas contas de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Muniz Leite foi alvo da Operação Fim da Linha do Ministério Público de São Paulo, sob suspeita de lavar dinheiro para o primeiro comando da capital. E vejam só, esse vídeo que havia sido removido da internet, onde José Dirceu do PT fala coisas muito duvidosas sobre PC. Situação insustentável e inaceitável no país. Não é só no Rio de Janeiro, não. É aqui em São Paulo também, que o PCC controla territórios. Só que o PCC não ostenta armas, não faz barricadas e já deu um salto de qualidade. Ele não tá... Já deu um salto de qualidade. Ele não tá preocupado com internet, com gás, com meter proteção. O PCC é uma empresa... que controlava, como nós vimos, né? Motéis, restaurantes, padarias, postos de gasolina, fintechs, empresas que prestam serviço para governos. Então, há um déficit por parte nossa, do governo federal, né, com relação à segurança pública. Há um déficit por parte nossa, do governo federal, com relação à segurança pública. E o governo em geral está contra as novas leis que vêm por aí para as facções e estão desesperados para defender seus amiguinhos. O governo considera esse desfecho legislativo na Câmara dos Deputados em relação ao projeto das facções criminosas muito ruim, pela forma como ele foi conduzido e mesmo pelo resultado do relatório apresentado pelo relator.
Frank traz uma nova denúncia pesada que vai te deixar de cabelo em pé. E mesmo a diferença entre bandeiras de fac, bandeiras de partido, tudo isso daí, eles ainda se encaminham junto. E o que é? O CRI organizado e muitos políticos brasileiros. Então, quando a gente vê, né, o Lula ser aclamado pelo PC, pelo C Vermelho, que são facções rivais, a gente fica perplexado. Aí quando a gente vê um ministro entrar dentro do complexo do Alemão com meia dúzia de gato pingados, a gente fica como? E olha só, você também vai ouvir este áudio que foi excluído de toda a internet pelo STF na época das eleições para não deixarem saber da ligação de Lula com o PC. Nós, o Bolsonaro é pior. Não, mas eu disse. O Lula, para nós, é bom, mas... E o motivo de tudo é isso aqui. Se os Estados Unidos classificar como grupo terrorista, quem estiver participando do esquema de grupo terrorista também vai ser preso pelos Estados Unidos da América. Quem ajudou a lavar dinheiro também vai ser preso pelos Estados Unidos da América. Agora, você entendeu qual é a soberania que eles não querem defender? Meus amigos, esse vídeo vai dar o que falar, tem muito mais até o final do vídeo. É um documentário completo sobre a ligação do PT com essas organizações do mal. Meus amigos, ajudem este vídeo a chegar ao máximo de pessoas possível para que o Brasil saiba a verdade, pois em breve é certeza que esses vídeos vão sumir. Ajude deixando o seu like e um comentário no vídeo e, se puder, assista até o final. Dessa forma, o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. E para quem não está conseguindo compartilhar, que diz que sumiu o botão de compartilhar, é simples. O YouTube teve uma atualização. Em alguns apps, a palavra compartilhar sumiu, mas ficou a setinha do lado do like e dislike. Clicando nessa setinha, você consegue compartilhar. E me avise aqui nos comentários se deu certo, tá bom? Obrigada a todos! Sejam muito bem-vindos, eu sou a Ana Garcia e Descobrindo é Mais Que o Nome é minha missão. E meus amigos, se segurem no sofá, pois vocês verão agora fatos, relatos reais e documentos públicos já disponíveis na internet, ligando o PT, Lula e grandes nomes que estão no poder do Brasil. As facções do mal que já dominaram o nosso Brasil. E só lembrando, eu não estou julgando ninguém, apenas expondo os documentos que já estão públicos para que todos vejam. E seguindo nessa toada, né, a gente sabe que houve aquela operação contra a lavagem de dinheiro do PCC, né, e foi descoberto que o PCC usava várias empresas, várias fintechs, empresas de investimento e tal, para lavar dinheiro. E agora surge a informação, né, a gente já sabia que tem a tal da REAG, né, que era uma gestora de fundos que estava ligada ao PCC, e também tinha negócios com o Banco Master. Então, o Banco Master do Daniel Vorcaro, que foi preso ontem, estava também envolvida, ao que tudo indica, pelas investigações, envolvida com lavagem de dinheiro do PCC. Né? O fundo era o Hans 95 dessa REAG, que é uma gestora de investimentos que está entre as que foram alvo daquela operação Carbono Oculto. Né? Não era investimentos feitos diretamente pelo fundo, era um negócio disperso, todo disfarçado, para você não saber de quem era aquele dinheiro, aquela verba e tal. E a gente vai passeando aqui pelas relações do Daniel Vorcaro e pelas relações do ex-sócio dele, Augusto Lima. Falamos um pouco sobre isso ontem no Boletim da Noite. Bom, o Banco Master tinha contratado o escritório da dona Viviane Barsi de Moraes, mulher do Alexandre de Moraes. Tinha contratado como consultor o Ricardo Lewandowski, assim que ele saiu do Supremo Tribunal Federal. Contratou o Michel Temer como consultor também para ajudar em negócios lá na região do Oriente Médio, no Marrocos, ali na região da África, norte da África e tal. Então, Lewandowski, Temer, dona Vivi,
Ele também tinha acesso ao presidente do Senado, Daniel Vorcaron, Davi Alcolumbre, tinha acesso ao Ciro Nogueira, presidente do PP, tinha acesso ao Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e o sócio do Daniel Vorcaron, né, o Augusto Lima, que também foi preso pela Polícia Federal e na casa de quem encontraram R$1.600.000 em dinheiro vivo, dinheiro troco para essa turma, né? Ele também tinha contato, era muito próximo do senador Jacques Wagner, do PT. Então vocês vejam que é um mundinho limpinho, né? Um mundinho sujo que é o diabo. O que vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Essas relações do Banco Master com essa turma nojenta. É o famoso mar de lama, né? Nossa. Você vai pesquisando, quanto mais você lê, quanto mais você descobre as relações, quem está envolvido, as ações, conexões nacionais e internacionais, está tudo errado, tudo errado. Você não consegue ver uma coisa certa nessa história toda. É muito impressionante como você consegue criar um esquemão, né, bilionário desse, envolvendo grandes nomes, todos ligados à corrupção, né, nomes antigos da política brasileira. Isso tudo estava passando, vamos dizer assim, por baixo do radar, né? Assim, sem que ninguém percebesse. E aí, de repente, estoura a coisa. É muito parecido com a situação do INSS, né, onde você tem coisas absurdas, um esquemão de décadas, movendo também bilhões ali, provavelmente que deve chegar a bilhão, o que foi roubado dos pensionistas, e também ninguém fica sabendo, né? De repente aparece, e aí você vai puxando, você vê que o negócio é tão grande, que você sabe que, bem, quando a coisa no Brasil ela é corrupta demais, quando é um esquema assim enorme, só tem duas possibilidades. Ou vai ser esquecido, ou eles vão pegar um bode expiatório, vão botar toda a culpa nessa pessoa ou naquele grupo de pessoas, né, para que todos os outros se livrem. Infelizmente, é o que acontece. Do INSS tá a mesma coisa. Inclusive, teve uma mulher que estava envolvida aí com essa questão do INSS que parece que cometeu suicídio. Isso eu não estou sabendo, não. Tem isso. E eu ia falar exatamente em relação ao Daniel Vorcaron sobre isso. Ela era mulher de alguém envolvido e, como dissemos ontem no Boletim da Noite, que é o melhor informativo humorístico do YouTube, segundo o Marcelo, nosso espectador, ela se suicidou-se a si própria. Entendeu? Que negócio estranho. E aí o Jorge Rangel colocou aqui, temos que ficar de olho e delatar quem vai soltar esse cara do Banco Master. Jorge, isso se ele também não se suicidar a si próprio, né? Se suicidar-se a si próprio. Coloca aí, produção. Coloca aí. Olha aí, ó. Coloca a tela cheia. Coloca a tela cheia para o pessoal ver. E o SUI é reflexivo também. Então é si próprio. Pois é. Olha aí, ó. Farra do INSS. Mulher alvo da operação que mira fraude no INSS é encontrada morta em Minas Gerais. Polícia suspeita que Iris Ferreira Rodrigues, ligada ao presidente da Conafer, Carlos Roberto Lopes, suicidou-se. Daniel Vorcaron que se cuide. Augusto Lima que se cuide. Caramba. Mas nego acha que o Brasil é um país soberano. Tá bom. É muito. O pessoal acha que lei vale alguma coisa no Brasil. Vamos jogar o jogo, né? Que as coisas vão se resolver naturalmente. Vai acreditando nisso. É bom o pessoal entender que quando a coisa chega a uma questão institucional, ela é narco-estado. Né? Narco-estado, óbvio. Ou seja, o Estado é parte dessa organização. As investigações mostravam ligações com o PCC. Esse pessoal... E nós avisamos aqui que o Alexandre de Moraes estava correndo atrás para ter saída da Magnitsky, né? Para ele fugir da Magnitsky, ele estava indo para o mundo árabe. É uma pena, porque assim... E aqui eu faço um apelo mesmo a você que está nos assistindo. O que nos falta hoje para ter toda a força que uma vez eu e Marx já tivemos no Terça? No Terça, eu tinha uma ferramenta onde eu podia pesquisar aqui, ó. Eu falei disso, ele me trazia a data, o minuto e o segundo do vídeo que eu comentei aquilo. Eu queria lembrar aqui agora, recuperar rapidão, o dia que eu falei que o Alexandre de Moraes estava correndo atrás de dinheiro árabe, e botar o dinheiro dele
no mundo árabe para fugir da Lei Magnitsky. Isso foi antes da viagem do Temer. Eu falei que eles iriam para o mundo árabe, depois teve a viagem do Temer, e depois teve a viagem do cara, quer dizer, a tentativa de viagem dele, ou ele já tinha viajado, para sair do país e foi preso. Certo? Sim. Foi preso. Tem um problema muito sério aí. O que eu ainda não consegui solucionar dessa equação toda é por que ele foi preso? Por que é uma operação na PF? Quem mandou? E aí, óbvio, quando é muito cedo, assim, a gente tem que esperar. Porque a parte do cui bono, né, em latim, C-U-I, espaço B-O-N-O, né, cui bono, em latim significa quem beneficia. Quem é a pessoa beneficiada de tudo isso? A gente vai acompanhar os próximos capítulos desse Banco Master. Quem sair beneficiado disso era quem estava por trás de tudo. Na época, quando começou as investigações, aí depois eu trouxe o fato da dona Vivi ser advogada, e as ações irem para o STF. O cui bono agora vai ser fundamental. A gente precisa entender a quem vai beneficiar tudo isso aqui. Porque é uma incógnita, né, o fato de existir uma operação da Polícia Federal no banco, que estava fazendo uma operação financeira completamente criminosa, ligado a um banco que tinha ligações com o PCC, onde toda essa operação criminosa financeira foi descoberta. Então a gente vai ter que entender melhor ilusionismo. Não, e essa coisa aí que o Lacombe falou, é bom a gente reforçar aqui, cara. Diga. A maioria dos investimentos do fundo que era ligado ao PCC não foi feita diretamente pelo fundo. É tudo disperso para disfarçar. Mas por outros fundos detidos por ele, em uma estrutura de fundos em cascata que dificulta o rastreamento do real beneficiário do dinheiro. Cara, assim, não tem como ser mais claro do que isso. Não tem como ser mais claro. E não eram fundos abertos para aportes de qualquer pessoa, mas fundos fechados, detidos por um número restrito de cotistas, muitas vezes de um outro fundo. Vocês estão entendendo o lance aqui do Banco Master? Quando eu falo que era uma grande operação financeira, está mais claro do que nunca. Ou seja, você tinha uma série de fundos fechados, só certas pessoas poderiam jogar dinheiro lá. E esses fundos já eram jogados para esse fundo do Banco Master, em cascata, né? Fundo jogando em fundo. Para fazer o quê? Qual que era a suspeita da Polícia Federal com esse fundo final lá que recebia toda essa grana? Que era um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Aí você tem alguma dúvida de por que todas as autoridades atualmente não querem classificar o PCC como grupo terrorista? Porque se for grupo terrorista, se os Estados Unidos classificar como grupo terrorista, quem tiver participando do esquema de grupo terrorista também vai ser preso pelos Estados Unidos da América. Quem ajudou a lavar dinheiro também vai ser preso pelos Estados Unidos da América. Agora você entendeu qual é a soberania que eles não querem defender? E outro que precisa ficar de olho é o Ibanez Rocha, o governador do DF, né? Porque o BRB, que é o banco do DF, estava querendo comprar o Banco Master, uma jogada muito esquisita, muito estranha. Vai ter que explicar, a gente precisa entender que diabo é isso. Vai ter eleição no ano que vem, o Ibanez estava aí, né, sendo cotado para um Senado, e o Ibanez que já demonstrou que não tem o menor interesse em peitar Alexandre de Moraes, né? E foi no 8 de janeiro ali, foi enquadrado pelo Alexandre de Moraes, mas assim, ó, tá afastado, e ali, sim senhor, e portanto, povo do DF, Ibanez, não. Leila Barros também não. Bia Kicis se lançou candidata ao Senado. Bia Kicis, sim. Sócio das Farc, que tinha o monopólio da distribuição de drogas no Brasil. O Fernandinho Beiramar confessou que todo ano trazia armas contrabandeadas do Líbano para trocar por 200 toneladas de cocaína das Farc. Enquanto isso, estava o seu Luiz Inácio Lula da Silva sentadinho na mesa, junto com o seu Manuel Marulanda, comandante das Farc, presidindo o Foro São Paulo. Ou seja, o PT, além de ser um partido ilegal por estar vinculado a uma organização
estrangeira, ainda era cúmplice do narcotráfico e ganha muito dinheiro com isso, eu não tenho a menor dúvida. Ganha dinheiro, ganha proteção, estão sempre protegidos, porque estão cercados de gente com metralhador. Enquanto isso, o povo lá está exposto a ser assassinado, sair para trabalhar, não voltar para casa. Esse pessoal é cínico, criminoso, meu Deus do céu. O PT tem que ser fechado e os seus dirigentes têm que ir todos para a cadeia. Né? E mais ainda, não é só eles, não. A turma tucana também. Eu vou contar aqui, já contei outras vezes. Em 1993, houve uma reunião secreta do seu Fernando Henrique Cardoso com a chefia do Foro de São Paulo e o pessoal do Diálogo Interamericano, que é o think tank esquerdista do Partido Democrata. Em 93 teve essa reunião. O que eles conversaram? Essa notícia sumiu. Isso só foi noticiado no jornal Grama, edição cubana, não edição internacional. Daí eu mandei buscar o jornal Grama aqui, que é sumido da biblioteca do Congresso e sumido de todas as bibliotecas americanas. É o exemplar daquele dia. Né? Só que a diretora da Biblioteca do Congresso, no ano de 2008, da seção latino-americana da Biblioteca do Congresso, no ano de 2008, quando eu mandei buscar o jornal, era a mesma pessoa que organizou a reunião de 1993. Então, esse pessoal tucano está comprometido com essa porcaria? Sim. Está comprometido com a narco-guerrilha? Sim, todos eles. Isso tudo tem que ser investigado e trazido, mostrado para o povo, e tudo isso tem que ser punido. E é por isso que esse pessoal tem medo do Bolsonaro. Eles, vamos dizer, eles controlam a máquina criminosa e está perdendo o seu poder. Eles estão esperneando, estão desesperados. Hoje o Brasil acordou com uma operação da Polícia Federal deflagrada para prender criminosos que estavam executando um plano de matar Sérgio Moro, bem como demais autoridades. Então, logo isso saiu na imprensa, o PT subiu à tribuna dessa casa e se utilizou dos meios oficiais para dizer que, olha, isso não guarda relação alguma com a fala do presidente Lula de ontem, porque ontem ele disse, eu não vou usar o termo chulo que ele usou em respeito a esse plenário, mas o Brasil inteiro viu o que ele disse sobre o Sérgio Moro e disse que estava na presidência para se vingar dessas pessoas. Mas, senhor presidente, nós não podemos nos esquecer da ampla ligação do PT com o PCC. Da ampla ligação do PT com o PCC. Está aqui, na Veja. Exclusivo. Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. Matéria da Veja. Tem mais. Folha de São Paulo. Contador ligado a Lula atuou para o PCC, segundo polícia, e caso vira arma bolsonarista. Está aqui, matéria da Folha de São Paulo. Outra matéria da Folha de São Paulo. Delator diz que vereador de São Paulo, do PT, criou esquema com ônibus para lavar dinheiro do PCC. Tem mais. A ligação do PT com o PCC, ela é amplamente conhecida. Veja só. Esse Moro aí, mano, esse cara aí é esse cara aí é mesmo, mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar, ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Aqui, ó, o grampo telefônico da Polícia Federal de 2019, em que o traficante do PCC diz o seguinte: esse Moro aí, mano, esse cara é mesmo, ele vem para atrasar. E com o governo passado nós tínhamos diálogos cabulosos. Está aqui, deputados petistas, a ampla ligação do PCC com vocês, do Partido dos Trabalhadores. Portanto, senhor presidente, o ano passado eu tinha feito, na legislatura passada, um pedido de CPI para investigar essa ligação umbilical do PT com o PCC. Eu estou avaliando resgatar esse pedido de CPI para que a gente investigue essa ligação, ampla ligação do Partido dos Trabalhadores com o narcotráfico, em especial com o PCC. E digo mais, em 30 segundos para finalizar, senhor presidente, nós sabemos que a fala do presidente Lula ontem não foi descontextualizada, não. Quando o Lula
afirma publicamente que ele quer ferrar com o Sérgio Moro e que está na presidência para se vingar dessa gente, ele está dando a autorização para que o PCC desse seguimento a isso que a Polícia Federal investigou e deflagrou na operação de hoje. É a autorização de Lula para que o PCC cumprisse com aquilo que a Polícia Federal deflagrou na operação de hoje cedo. É preciso investigar a ligação do PT, e não adianta fazer careta. Tem deputado do PT fazendo careta agora. Nós vamos investigar a ligação de todos vocês, do partido de vocês, com o PCC, com o narcotráfico, porque vocês defendem a legalização das drogas, vocês defendem mais armas na mão dos criminosos e menos na mão da população de bem. Portanto, a ligação é umbilical, como a imprensa. O Abílio Diniz, junto com Washington Oliveto, Luiz Salles e outros empresários, foram sequestrados no final da década de 80 por conta de um acordo com o Foro de São Paulo, que havia se reunido na Argentina 2 anos antes. Tinham se juntado com a seguinte missão: precisavam arrecadar dinheiro para eleger líderes de esquerda na América Latina e fazer com que o Foro de São Paulo transformasse toda a América Latina num grande continente socialista comunista. Então, esses sequestros, eles se seguiram aí dentro de um objetivo que era juntar guerrilheiros de diferentes facções criminosas, como as Farc, o MIT e outros, e trazer essas pessoas para o Brasil. Eles vieram, inclusive, na condição de anistiados, olha que interessante, entraram no Brasil como anistiados, cometeram esses crimes, porque todos esses sequestros tinham a ver com essas mesmas pessoas que o Lula chama de meninos, e tinha como objetivo levantar recursos, entre outras coisas, para a campanha do Lula para presidente naquele ano, junto com o Fernando Collor. O que acontece é que o plano deu errado. Antes dos 30 milhões do Abílio Diniz chegarem na conta dos guerrilheiros, a polícia, por uma série de falhas dos próprios sequestradores, acabou chegando ao cativeiro e estourando o cativeiro um pouquinho antes da eleição. Quando a polícia estoura o cativeiro, e essa foto está disponível em todos os canais da internet, além de muitas armas, né, para quem é desarmamentista, muitas armas, ainda acha um farto material de campanha do Lula para presidente pelo PT. Ele acaba perdendo para o Fernando Collor e diz que não, que aquele material de campanha foi plantado ali, o PT não tinha nada a ver com aquele sequestro, imagina, aquele material estava ali porque foi plantado pela polícia, não é que ele falou que botou até a camiseta do PT no sequestrador e tal. Ok, anos se passaram e em 98, 10 anos depois, ele foi lá pedir para que esses sequestradores fossem soltos. Há quem diga que essa prisão desse grupo guerrilheiro foi o que, dentro da cadeia, por 10 anos, mobilizou o Marcola e criou o primeiro comando da capital, ou seja, o PCC. Então, esse comando armado, que tinha esse objetivo de sequestrar, invadiu as nossas penitenciárias. Então, assim, a gente começa a perceber que essas movimentações dessas guerrilhas, das Farc, do MIT, de todos esses movimentos guerrilheiros, revolucionários, ligados ao Foro de São Paulo, também estão ligados, de alguma forma, à esquerda aqui no Brasil e ao PCC, que, afinal de contas, o contador do Lula e o contador do PCC são a mesma pessoa. Mas para nós o Bolsonaro é pior. Não, mas eu disse, o Lula para nós é bom, mas se for analisar mesmo, para nós só os dois, não vale nada. Para nós, eu vou falar para você, o povo também está firme, porque o Lula é ladrão, né? Pilantra, entendeu? Mas você pode ter certeza que o Lula vai ganhar, ele vai dar embaçado nesses filhos dele agora. Vai. Vai mudar a federal, mudar o jeito dele, fazer o tabuleiro dele. Vai embaçar na vida do Bolsonaro e da família dele. Você lembra que o PT tem um pedido do PT no STF para liberar a nossa visita nisso, né? A gente perdeu, mas o PT que fez, tá ligado? Sim. O PT tem um pezinho
Quer dizer, se o Lula ganhar, dá para ir para cima desse cara aí pedindo alguma coisa do Lula. Eu digo para você que a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte e acreditar no bom senso dos brasileiros que vão votar com responsabilidade, né? Porque está conhecendo a verdade. Pois é. Mas o Marcos Valério falou coisas, Saul, Sim. Que eu coloquei no vídeo lá também, gravíssimas, relacionando o PCC ao PT, ao assassinato do prefeito da cidade de Celso Daniel. Ele colocou isso, também censurado hoje pelas nossas cortes superiores, mas é uma delação que está na revista Veja, que foi divulgado, né? Então, o Senado não vai ser censurado por isso, porque o Senado é uma casa para se debater assuntos, e a gente estava ali querendo buscar a verdade numa sessão oficial que o PT, juntamente com outros partidos menores de oposição, articulados, fizeram de tudo para que essa sessão ontem não acontecesse. Olha só, mas nós conseguimos, por um voto, conseguimos manter a sessão e ela foi realizada e está lá, é um presente para o povo brasileiro. Essa sessão tem que ser compartilhada, divulgada, refletida, analisada, assistir com a família, como se assiste uma final de Copa do Mundo. E, tipo assim, a denúncia tem que ser feita de forma clara e protocolada, correto? Mas tem coisas que eu acredito que só de você ver, você não precisa protocolar nada, né, irmão? A gente vê que o país tá na mão do crime organizado. Vivemos uma guerra, né? Uma verdadeira guerra urbana, onde FAC ataca a FAC B, onde a direita ataca a esquerda ataca a direita, onde o hétero ataca o trans, o branco, o negro, e assim vai. É uma divisão em todos os sentidos. Mas aí tem uma coisa que caminham junto, e mesmo a diferença entre bandeiras de FAC, bandeiras de partido, tudo isso daí, eles ainda se encaminham junto. E o que é? O crime organizado e muitos políticos brasileiros. Então, quando a gente vê, né, o Lula ser aclamado pelo PC e pelo C Vermelho, que são FACs rivais, a gente fica perplexado. Aí quando a gente vê um ministro entrar dentro do complexo do Alemão com meia dúzia de gato pingados, a gente fica como? E a gente vê a possibilidade real de Bolsonaro ser preso, como se ele tivesse cometido algum crime real, enquanto o verdadeiro criminoso, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, se faz livre presidente da República. Você não gostar do Bolsonaro, por mim, tanto faz. Você não gostar de mim e tal, tá de boa. Mas você querer defender o indefensável, justificar o injustificável, aí já fica uma situação complicada. Devemos analisar as coisas como elas são, rapaziada. E no Brasil as coisas são assim, um narco-estado, na mão do crime organizado, onde FACs fazem o que querem, aonde o jornalista manda um ofício para o ministro para poder entrevistar um líder de uma FAC criminosa. E assim vai. Onde um promotor que gasta dinheiro com segurança aí, escolta, diz combater o PC, tá falando em asilo político após a aposentadoria. Tipo, já pegou dinheiro aqui, agora vai pegar dinheiro lá na gringa. É o fim da picada, né, mano? E assim vira a corrupção. Eu vou falar de novo para vocês. Em 2022, eu estava aí no Brasil, fazia parte do PC, estava fechando naquele momento na sintonia geral da lista negra dos estados, interno e externo. É um setor do PC, né? E quando começou a parada de campanha eleitoral, isso aí, o próprio PC, através do abençoado, que era um integrante que soltava salve,
Quem era aí de 2022, aí, quem tá no PC desde 2022 sabe o que eu tô falando. O abençoado soltava salve, ele fechava no Salveiro, né? Era geral, final do Salveiro, se eu não me engano, ele mandava os áudios e falava: bom dia do abençoado, é um salve do abençoado. Quem lembra, lembra aí. E ele veio com esse salve aí, falando para todos os integrantes do PC, instruir os seus familiares a votarem no Lula e nos políticos de esquerda, que isso ajudaria dentro do sistema penitenciário, ajudaria os presos que estavam em cana, ajudaria os irmãos. Também em 2022 houve manifestações aonde o PC teve influência direta na contratação, na captação de ônibus, né, que não era contratar, ela lá e pegava os ônibus, e captação de pessoas, buscando pessoas, familiares, companheiros, usuários, tudo para participarem dessas manifestações. Inclusive muitos usuários eram chamados, são chamados ainda, porque isso acontece, mas a gente está falando do caso de 2022, foram chamados para essas manifestações pró-Lula. Então a gente vê que isso são coisas públicas que a maioria das pessoas sabem que é real, sabem que aconteceu isso, sabem que eu estou falando a verdade, mas ninguém faz nada, ninguém se posiciona de forma alguma, de maneira alguma. Por quê? Porque a corrupção no Brasil ela está estabelecida até a última gota dos caras. Porque no Brasil a corrupção é tão gigantesca que gasta dinheiro para trazer outro corrupto, que é uma peruana lá, ó, presidente do Peru lá, outro corrupto, golpista, para trazer pro Brasil. Apoia o cara lá da Venezuela lá, tinha que montar a equipe para buscar esse cara e entregar pro Trump lá. Coloca a cara desse cara aqui, ó. Esse daí é o Lula. O cara que vai e abre 13 quilômetros de desmatamento na floresta para trazer meia dúzia de líderes de país aí que nós nem sabemos quem é esses pé de rato aí, para falar sobre o desmatamento. Eles estão desmatando para falar do desmatamento. Irmão, o que vocês estão fazendo com o meu país, irmão? Depois vocês querem falar de crescimento social, querem falar de cota não sei para quem, avanço na medicina. Somos um país pequeno, rapaziada. Pequeno. Arrisco a dizer que o Uruguai, que é um bairro do Brasil, o Uruguai é um bairro do Brasil, para quem não sabe. O Uruguai tem nem 4 milhões de pessoas. É um bairro. E lá tá mais evoluído que aí. Lá pelo menos as pessoas sabem quem é o corrupto e quem não é. Aí, pelo amor de Deus, aí virou a Sodoma e Gomorra. Um país gigante, onde pessoas têm coragem de falar que o Lula é presidente, irmão. É impossível isso, cara. Isso é impossível, cara. Não tem lógica, cara. Não tem lógica o cara ser presidente, velho. Tipo, é bizarro, irmão. Pra quem é de quebrada, de FAQ, quem já foi integrante do PC, quem é integrante do PC, sabe que, mano, vem falar: nossa, a população brasileira é chapéu atolado, velho. É impossível o cara num país sério ser presidente. O Lula, hipótese alguma, não seria nem vereador em algum outro país aí, mano. Nem ajudante do serviçal do presidente esse cara seria em algum outro país, em qualquer outro país. Entendeu? Mas no Brasil o cara leva uma, mano. E vocês não conseguem nem explicar quanto que gastava lá o barco dele lá por dia, lá de diesel, hora, sei lá, quanto que era. Vem aí, coloca aí. Meu Deus do céu, tropa. Então, voltando aqui, sim, vou reforçar, vou trazer esse vídeo novamente para vocês. Em 2022 foi soltado salve, vários comunicados, ordenando e pedindo a instrução também de nós, integrantes da época, para os nossos familiares a votarem no Lula. Tanto é que foi comemorado, tem até matéria, foi comemorado em todos os presídios brasileiros, independente da bandeira da FAQ, a eleição do Lula. Até hoje, se você for aí, você que não acredita em mim, beleza, não acredita em mim, não acredita no Franco, cara cheio de tatuagem, a direita deve pagar esse cara, que ninguém paga nada pra mim, mano. Ninguém paga nada, tô no mó boqueta, ninguém me patrocinou, ninguém nada. Mas vocês devem pensar isso aí, né, que a direita me patrocina, mas não patrocina, não. Sabe por quê, cara, que não patrocina e não vai patrocinar? Porque nós denuncia todo mundo, até a direita. Eu queria falar do Nunes aí, o prefeito de São Paulo é de direita, o Nunes?
Por que o prefeito de São Paulo, o cunhado do prefeito de São Paulo é integrante do PC e tá preso lá em Mirandópolis 2, fecha no resumo? Explica pra mim, o prefeito tem um cunhado integrante do PCC, o bagulho é louco, na cidade que é o quartel-general do PC, no estado que é o quartel-general, é uma doideira, mas vamos lá, né, quem tá falando do Lula, né, em um país sério, esse cara estaria preso. Se você não acredita em mim, faz o seguinte, vai em qualquer comunidade aí, e pergunta pro cara da Boca, pro Trafica, ou pro cara que é o 57, pro cara que é do 7, que é dos estelionatos, qualquer criminoso. Pode perguntar pra qualquer um aí, não, qualquer lugar que você tiver. Qual é o presidente que você apoia? Se algum deles falar o contrário do que eu tô falando pra vocês aqui, aí eu paro com a internet. Todos eles, sem exceção, apoiam o Lula. Todos. E agora você consegue explicar isso pra mim? Você que não gosta de mim, não gosta de um, não gosta do outro, beleza, não gosta da direita, você é de esquerda, beleza. Agora me explica. Por que todos os criminosos apoiam o Lula? Responde. Por quê? Vivemos, tropa, num país aonde o quê? A corrupção impera. Aonde o fazer vista grossa é mais fácil do que combater o errado. Aonde um ministro manda e desmanda no país. Aonde o caso sobre a Virgínia e o Vinícius Júnior é mais importante do que o que acontece na ilha de Marajó. Entendeu? Fico aqui pensando quantas pessoas partiram na ilha, quantas crianças partiram na ilha de Marajó e estão partindo agora nesse momento, sendo negligenciado pelo nosso presidente, que estava a poucos metros dos ribeirinhos, né? A poucos metros dos ribeirinhos, gastando 150 litros de diesel por hora, uma parada assim. Responde pra mim, um lugar onde crianças são trocadas por combustível. Pelo amor de Deus, cara. Vamos se conscientizar. Vamos abrir os olhos para a realidade do que está acontecendo no Brasil, cara. Ano que vem tá aí. As Farc se uniram para votar no Lula de novo. Eles vão apoiar o Lula de novo. Salve do PC hoje e salve do Comando Vermelho hoje é apoio total ao Lula nas próximas eleições. E se você de esquerda conseguir me explicar por que esse comunicado está nas ruas e por que agora, em pleno 2025, né, indo para 2026, eu tenho que vir aqui que o PC vim aqui falar para vocês que o PC já soltou salve para votar no Lula ano que vem, para começarem a apoiar já a candidatura do Lula, que o Lula está indo muito mal nas pesquisas, que devemos falar para os nossos familiares quando forem parados na rua ou interrogados por qualquer pessoa, sempre apoiar o Lula. Estou trazendo de primeira mão e exclusivo. Entendeu? Primeira mão e exclusivo. Já tá na rua, tropa. Já tá na rua o salve para apoiar o Lula em 2026. Ninguém trouxe esse salve. Ninguém falou ainda. Mas daqui uns dias vocês vão ver sair aí. Porque a grande mídia sempre vem depois, né? Então, primeiro eu falei para vocês, foi o primeiro. PC já soltou salve, comunicado para votarem no Lula ano que vem. E quando a grande mídia reportar isso daí? Ou será que vai reportar realmente? Porque, para ser sincero para vocês, eu não sei se vai reportar. Eu não sei, eles ocultam tantas coisas da gente, mano. Tantas coisas que a gente não consegue entender, que não tiver explicação. O caso da menina Vitória aí até hoje, prefeito envolvido, secretário envolvido, ninguém fala mais nada. Mas tá aí, rapaziada, minha parte eu fiz, entendeu? Acredite quem quiser, siga quem quiser. PC e CV já soltaram o comunicado e instruções para os seus familiares para votarem no Lula em 2026. Eu fui o primeiro a trazer isso aí e fico feliz por poder estar ajudando dessa forma, mas fico triste que algumas pessoas ainda não acreditam, mas eu sei que vou ficar feliz também quando a mídia reportar e vocês tiverem que aceitar, porque nós não vai vir aqui contar história furada. Então, que Deus ajude o Brasil,
Vamos se apegar mais na palavra de Deus, tropa, se apegar mais em Deus, se apegar nas coisas que realmente importam, a família. Vocês sabem aí tudo que eu vim passando no decorrer da minha vida na internet, sempre deixei bem claro quantas vezes perdi, quantas vezes ganhei, quantas vezes sorri, quantas vezes chorei, mas vocês nunca viram nós desistir, nunca viram nós entregar a toalha. Então, se uma pessoa que passou por tudo que eu passei, fez tudo que eu fiz, uma pessoa tão inferior a muitos aí, conseguiu, você também consegue. Então, se apegue em Deus e supere seus traumas, suas frustrações. A vida às vezes nos surpreende de várias formas. Quando a gente diz que nunca vamos fazer tal coisa, ou talvez nunca vou passar por tal situação, Deus faz com que as coisas aconteçam para você parar naquele lugar que um dia você sempre condenou, um dia você sempre julgou, para te mostrar que nem tudo é do jeito que a gente quer, e que a vontade de Deus só a Ele pertence. Às vezes a gente quer antecipar o processo, às vezes a gente quer passar a carroça na frente do cavalo, aí onde que nós se atropela e cai. Então vamos esperar no tempo de Deus. No tempo de Deus tudo acontece. Às vezes o tempo dele é completamente diferente do nosso. Nós que se precipitamos porque somos ansiosos, queremos as coisas no nosso tempo, queremos tudo para ontem. Achamos que a felicidade se resume em poucos momentos, mas o trabalhar de Deus pode parecer demorado aos nossos olhos, mas a felicidade que Ele nos proporciona quando alcançamos a graça é a coisa mais linda que o ser humano pode receber. O carinho e o amor de um pai. Então oremos a Deus pelo Brasil, oremos a Deus pelas crianças da ilha de Marajó. E se você assistiu até aqui, comenta aí, Marajó, e vamos voltar nossos olhos para o que acontece lá. Valeu? Tamo junto, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E eu encerro este vídeo com algo que precisa ser dito sem medo, sem amarras e sem maquiagem. O Brasil está sendo empurrado para o abismo moral, político e espiritual. E fingir que está tudo normal é exatamente o que eles querem. O que você viu aqui hoje não é apenas denúncia, é um alerta, é um grito, é um pedido de despertar para um povo que por muito tempo foi enganado, manipulado e silenciado. Nós estamos diante de um sistema que opera no escuro, que age pelas sombras, que controla narrativas, que manda calar, que decide quem pode falar e quem deve ser eliminado digitalmente. Por que eles fazem isso? Porque tem medo da verdade, tem medo do povo informado, tem medo de perder o poder que construíram através de mentiras, conchavos e alianças com aquilo que existe de mais sujo na política. A verdade é que o Brasil está sitiado por uma máquina de destruição. Uma máquina que não mede consequências para proteger seus interesses, seus aliados e seus esquemas. E enquanto eles blindam criminosos, perseguem inocentes. Enquanto eles escondem denúncias, tentam calar quem ousa mostrar os fatos. Enquanto eles jogam cortinas de fumaça, o país sangra na economia, na segurança, nas liberdades. E é por isso que este vídeo é tão importante, porque a verdade que eles tentaram esconder até aqui, exposta, aberta, documentada. E cada brasileiro que assistir, que entender que despertar se torna uma pedra no caminho do sistema podre. E eu sempre digo, não existe nada mais perigoso para um governo corrupto do que um povo consciente. E é exatamente isso que eles temem. Eles podem ter a caneta, podem ter os jornais, podem ter o aparato estatal, mas eles não têm o coração, a força e a coragem de milhões de brasileiros que amam esta nação. E é por isso que eu falo com todas as letras, se o povo não reagir agora, depois será tarde demais. Eles já mostraram do que são capazes, eles já mostraram que não respeitam leis, não respeitam o povo, não respeitam a democracia, respeitam apenas o próprio projeto de poder. Mas enquanto existir uma única pessoa disposta a falar, a revelar, a denunciar, enquanto existirem brasileiros que se recusam a se ajoelhar, eles não vencerão. O Brasil precisa de cada um de nós, precisa da sua voz, precisa da sua coragem, precisa da sua indignação transformada em ação.
Cada compartilhamento é um tapa na cara da censura. Cada comentário é uma quebra nas correntes da manipulação. Cada like é um recado de que ainda estamos aqui, firmes e vigilantes. Este não é apenas um vídeo, é um documento, um protesto, um manifesto de resistência. E quem tentar apagar isso estará mostrando ao mundo o tamanho do medo que tem da verdade. Então eu te pergunto, você vai assistir e ficar calado ou vai se juntar àqueles que decidiram lutar pelo futuro deste país? A escolha é sua, mas uma coisa eu garanto, quem se cala hoje se torna escravo amanhã. E o Brasil não nasceu para ser escravo de ninguém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e abençoe este país, porque só Deus para nos dar força para enfrentar o que ainda está por vir. E nós vamos enfrentar juntos. A luta continua e a verdade sempre vence. Olá, graça e paz, eu sou a Ana Garcia e eu estou aqui para falar para você de uma oportunidade única para quem quer fazer uma renda extra usando apenas o celular e no conforto de casa. Esse é um grande canal de bênçãos para a sua vida, pois foi um propósito que fiz com Deus para ajudar os irmãos. Então, se você está precisando fazer uma renda a mais para ajudar em casa, clica no primeiro link do comentário que deixei fixado neste vídeo. Olha só, para você ter uma ideia, a Cida está comigo há 12 dias e já faturou R$ 1.079. Que bênção, não é mesmo? E também a Giane, que está comigo há 6 dias e já faturou R$ 667. E o que dizer da Mari, que em 14 dias já faturou R$ 2.323. Então não perde tempo, clica agora no link do primeiro comentário fixado e vem falar comigo no WhatsApp. Eu mesma vou te explicar tudo passo a passo, como funciona de forma simples. Pode me chamar que eu estou te esperando, tá bom?